Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as diversidades de cultura que existe no nosso país, né? Diversidade cultural brasileira, tá? Pegue seu caderno, seu lápis, faça as suas anotações e na aula pergunte aí ao seu professor, tenho certeza que ele vai lhe ajudar neste momento, tranquilo? Então, olha só, vamos lá. O que é, né, a diversidade cultural do Brasil? A gente sabe que o Brasil é um país enorme e a gente tem várias manifestações culturais, né, neste país grandioso. A diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, viu? Tradições, manifestações religiosas e artísticas, culinária, crenças e costumes dos diferentes grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Então, essa diversidade, ela acontece pelas tradições que foram construídas desde o descobrimento do Brasil até aqui, as manifestações religiosas também que acontecem, que também viraram tradições, né? A artística, a culinária, que é tradição também, ou tradicional de várias partes do Brasil. Por exemplo, aqui no norte, o que é vamos falar sobre uma comida tradicional do norte? A tapioca, não é? Não é uma comida tradicional aqui do norte, né? O tacacá, o açaí, o buriti, né? Então são comidas que são tradicionais aqui do norte do país, né? Crenças e costumes também aí que fazem parte de toda essa diversidade cultural, né? Por exemplo, nós temos aí o costume, né, de fazer o carnaval, né? São costumes, é um costume nosso, né? Crenças, né? Aquilo que aconteceu de alguma forma e as pessoas acreditam naquilo como as procissões, né? Acredita-se que nas procissões você cumpre aí uma promessa que você fez, né, para um santo e que a pessoa ficou boa, né? Não é verdade? Então, são crenças e costumes aí que também fazem parte dessa diversidade cultural, né? E aí isso cria toda uma cultura no nosso país, né? Devido à extensão territorial e ao processo de povoamento, né, com povos de diferentes origens, o Brasil é um país com imensa diversidade cultural, né? A gente sabe disso. E na foto aí você pode ver, né, uma dança tradicional aí do estado do Pernambuco, né? O frevo, tá? O pessoal dançando o frevo, que é uma dança aí tradicional aí do Pernambuco, né? E faz parte da cultura pernambucana, né? Com seu ritmo frenético para cima, sempre alegre, tá? O frevo é uma dança tradicional, né? E o que é algo tradicional? É algo que faz parte da cultura do Brasil. Tranquilo? Vamos seguindo. A origem da formação cultural brasileira está ligada, sobretudo, aos indígenas, a gente sabe, né? Aos negros escravizados que vieram para o Brasil trazido pelos europeus, né? E aos imigrantes europeus, tranquilo? Os negros escravizados que vieram para o Brasil trazido na época pelos portugueses, né? Aí depois de muito tempo vieram aí outros imigrantes europeus, né? Vieram aí os alemães, né? Vieram os holandeses, vieram pessoas aí da França, né? Então, tem pessoas aí de vários tipos, né? De países aí, e que com essa junção criam-se costumes aí diferenciados, né? Formas aí de comida, né? De roupas, enfim, costumes e tudo isso. O primeiro imigrante foi o colonizador português, né? E ao longo dos séculos seguintes, outras nacionalidades, como a gente viu,
tiveram destaque na imigração brasileira. Os italianos, né, vieram também. Os poloneses também vieram aí fugindo da guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E os alemães também. E também vieram os japoneses. Olha só que país, né, acolhedor que é este país brasileiro, né? De norte a sul, as tradições, né, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira significativa. As manifestações culturais são influenciados, né, também pelas características locais, como o clima e a vegetação e o aspecto social e também econômico, né, gente? Então, claro que o aspecto social e econômico também vai influenciar, né, naquela cultura ali, né? A gente sabe que a cultura nortina sofre com esse aspecto cultura social e econômico mais do que a cultura sulista, né? A gente sabe disso. Até porque o sul, ele concentrou mais pessoas e se desenvolveu mais rápido do que o norte. Não é verdade? Então vamos seguindo. Entre as regiões do país existem diferentes, né, e bastante significativas diferenças, tá? Desculpa, bastante significativas da formação cultural. Mas mesmo dentro de uma região ou estado é possível encontrar grande diversidade de tradições e manifestações culturais, né? Dentro de cada estado a gente encontra algumas diferenças e diversas tradições ali dentro daquele estado, né? Aqui como no nosso próprio estado, né? A gente tem aqui as lendas aí do Mapinguari, né? Que pouca gente de fora conhece, né? As pessoas de fora conhecem mais as comidas, né? A gente tem aí, né, a lenda aí da cobra grande, né? Então a gente, dentro da nossa cultura, a gente tem outras, né, tradições, né, e manifestações também, né? A gente tem os pequenos festivais de praia, né, que já são tradicionais aí de cada cidade, de algumas cidades, não de todas, né? Temos festivais de açaí, né, de peixes como o festival do Mandim, né? Enfim, a cultura dos mais variados grupos no Brasil é elemento de identificação e o que forma os indivíduos que pensam, sentem e agem em seus círculos sociais diferentemente, né? São as manifestações culturais que fornecem identidade e contam a história de um país. Por isso, sua preservação é muito importante, né? Então, por isso que é importante a gente preservar essas nossas lendas, esses nossos festivais, né? As nossas tradições, né? Porque é isso que dá identidade para a nossa região, não é verdade? Se a gente perde esses festivais, que muitos outros festivais já foram perdidos no passado, né? Já foram criados, mas foram se perdendo com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo essa identidade, né? Vão se perdendo aí as nossas raízes, certo? Para que a cultura de um país seja preservada, é preciso que se criem políticas públicas, né, de valorização e reconhecimento das tradições e também que esses temas sejam incluídos nos currículos escolares, como está sendo incluído agora aqui nesta aula, né, onde a gente está falando sobre essa diversidade cultural. Mas é preciso que se crie políticas públicas que valorizem e reconheçam, né, essas tradições, ou seja, que ajudem, né, aos artistas e as pessoas a valorizarem ainda mais essas manifestações, né, esses festivais, essas lendas. É necessário que se criem essas políticas para ajudar na preservação da identidade do nosso povo. Beleza, meus amigos? Vamos adiante, olha só. Aqui nós temos alguns exemplos também de outras partes, tá? No norte, no norte aqui, onde nós estamos, acontecem dois importantes eventos culturais, né? O Festival de Parintins, no Amazonas, onde nós temos aí as duas figuras importantes, né? As duas torcidas, né? Que se debatem ali, que é o Garantido e o Caprichoso, e o Círio de Nazaré também aí em Belém do Pará, né? Que são festas tradicionais daquele povo. Para você que não conhece,
o Festival de Parintins, ele foi criado até, né? Olha aí, foi criado até um espaço para que as torcidas, né? Façam os seus desfiles aí, tá? E é muito interessante, muito bacana aí no Festival de Parintins, né? Nas festas aí, na dança do Bumba Meu Boi também, né? O Festival de Parintins conta com a apresentação semelhante ao Carnaval, né? Com fantasias, alegorias e enredo, e acontece uma competição entre os bois caprichoso e o garantido. E o Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa cristã de devoção a Nossa Senhora de Nazaré e reúne cerca de 2 milhões de pessoas. Aí nós temos, né, uma tradição, né, e outra tradição baseada em uma crença, né, em Nossa Senhora de Nazaré, aí no Círio de Nazaré, né? Nessa região a culinária apresenta forte influência indígena, sobretudo na utilização do peixe e da mandioca. Também são pratos típicos dessa região a carne de sol, o jambu, né, que a gente utiliza aqui no nosso tacacá, e o tucupi também, que a gente utiliza no tacacá, que é o caldo da mandioca cozida, né? Olha só, que comidas interessantes, né, que a gente tem aqui no norte, né? E a gente chega aí e nos outros estados do norte e a gente tem aí essas mesmas comidas. Olha aí, ó, a foto tá do Festival de Parintins, com um nome bem grande lá em cima, chamado Garantido. Coisa linda, né? Nordeste. No Nordeste, tá? Uma das manifestações artísticas mais tradicionais é a literatura de cordel, que você já deve ter visto aí com seu professor, né? Ele já deve ter falado um pouquinho sobre essa literatura, que é um gênero literário produzido em versos. Os textos são escritos em folhetos e pendurados em cordas nas apresentações, por isso o nome cordel, tá? Eu não vou me estender sobre esse tema, porque ele é um tema bem interessante e longo, tá? Então a gente vai falar somente um pouquinho do cordel e um exemplo, olha só, como é que é, tá? O cordel aí para você ter uma noção bem básica, né? Tranquilo? Então este é a forma de apresentação aí do cordel, né? Os autores criam aí os textos e eles são colocados aí para que as pessoas venham, leiam e devolvam ao local. Tranquilo? Aí nós temos um pouquinho das festas do Centro-Oeste, né? A procissão do Fogaréu, tá? Que é uma procissão tradicional aí do Centro-Oeste, tá? E ela tem aí, tá? A introdução de outros povos indígenas, como os bolivianos aí e os paraguaios, tranquilo? Nessa região, algumas das manifestações culturais famosas são a cavalhada, tá? Que acontece ali no estado também de Goiás, o fogaréu e o cururu. E dentre os pratos típicos estão o arroz com pequi, o angu, o arroz boliviano, o curau e os peixes do Pantanal, né? Que chega aí até a parte do Pantanal. Tranquilo? Aí nós temos o Sudeste, né? Olha aí que bacana, a folia de reis, algumas das tradições da festa do divino, o carnaval, o Bumba Meu Boi, o peão boiadeiro, o samba de lenço, né? O caiapó, a dança de velhos, a folia de reis e o jongo, né? São algumas das danças aí da parte do Sudeste, não é verdade? E aí nós temos o Sul, né? Depois dos imigrantes europeus, aí nós temos outros tipos de culinária, né? Danças e também arquitetura diferenciada aí dentro dessas manifestações artísticas. Eu coloquei uma foto aqui, principalmente da arquitetura, que é algo que chama atenção, né? Principalmente você que olha aí o Instagram, TikTok e assiste muito o pessoal lá na Gramado, né? Então, muito bacana. Bom, para finalizar a aula de hoje, vamos responder somente aqui uma pequena atividade. Cite a resposta correta, tá? Em qual região do Brasil acontece o Festival de Parintins com a batalha entre os bois, Garantido e Caprichoso? É na região Sul? É na região Centro-Oeste? É na região Nordeste? Ou é na região Norte? O que é que você acha? Bom, então parabéns para você que marcou a letra D, né, de Norte. Nada a ver, né? Exatamente, a letra D, né, no norte do país acontece aí a festa do
Parintins, né? De Parintins, onde acontece aí o boi, a festa do boi garantido e caprichoso. Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.